Macanudos, temos mais uma entrevista e desta vez com uma pessoa muito importante para a história do CB. Apresento-vos Vítor Reis, a quem agradeço imenso me ter recebido, a mim e ao canal Mike 05 Macanudo Preva. E vamos ouvir o que o Vítor tem para nos dizer, por exemplo, sobre a legalização do CB, porque se há pessoa importante nesse aspecto foi ele. Muito bem, muito obrigado pela oportunidade de falar para a macanudagem e de recordar então, situações bem antigas já, em que foi muito importante, digamos, a união entre todos os CBistas para atingirmos o estado técnico que hoje temos e até legal, visto que tudo começou com muitas dificuldades. Certo. Eu recordo-me que a Banda do Cidadão surgiu em Portugal ainda antes do 25 de Abril, especialmente por algumas pessoas que vinham das então colónias, onde se usava frequentemente a frequência dos 11 metros para comunicar entre localidades. E uma dessas pessoas que veio a ser, inclusive, além do meu amigo jornalista do Correio da Manhã, para a Banda do Cidadão, foi o Altamiro Figueira, Estação Bélgica 68, salvo erro, que trouxe realmente um equipamento de Banda do Cidadão para Portugal continental, na altura. E, digamos, começou ele próprio a espalhar este bichinho pela comunicação, que era algo que nunca se tinha ouvido falar em Portugal, e como devem calcular, nessa altura, anos 68, 69, 70, muito mal visto, um sistema de comunicação muito mal querido, digamos assim, pelas instituições oficiais, que em tudo isso viam problemas revolucionários, problemas de dificuldade, enfim, estávamos em plena força do Estado Novo, que nessa altura já tendia a atingir o seu fim e, portanto, ainda mais agressivo em quem utilizava quer meios de comunicação escritos, quer este caso concreto de comunicação rádio para fins puramente recreativos. É evidente que nessa altura existiam já, e muitos anos antes, os radioamadores, que eram sujeitos a uma fiscalização muito apertada, a um licenciamento muito apertado, e que, portanto, estavam perfeitamente debaixo do controle do Estado, digamos assim. A Banda do Cidadão, na altura, pronto, talvez até não tivesse ainda a designação de Banda do Cidadão, só o Citizen Band, digamos, anglo-saxónico, era vista como uma comunicação que todos tinham acesso, independentemente da sua situação económica, porque eram equipamentos relativamente baratos e que, portanto, era visto com muito cuidado pelas entidades oficiais. Portanto, andámos ali nos anos 60 até o 25 de Abril, naquele limbo em que se comunicava muito a medo, muitas vezes até com portáteis, com os walkie-talkies, digamos assim, e que sempre sujeitos às escutas permanentes que faziam às ondas hertzianas, quer da radiotelefonia, quer também neste caso, que surgiu como novidade em Portugal, das ondas de 11 metros. Mas, e o pessoal era apanhado? Havia realmente consequências? Não há notícia, não tenho notícia, pelo menos, que tivesse havido, nessa altura, consequências, digamos assim, políticas, policiais em relação, até porque eram poucos, não é? Eram poucos os utilizadores, mas sabíamos do perigo que se corria nessa altura. Vem o 25 de Abril e, curiosamente, após o 25 de Abril, as radiocomunicações de todos, como chamávamos na altura, continuaram a não ser bem vistas, digamos. Havia a mesma preocupação, mudou o regime, mas pelo desconhecimento que havia e pelo potencial que se julgava existir, e existia efetivamente neste tipo de radiocomunicações, havia também grandes preocupações. Mas pronto, em determinada altura, forçados inclusivamente
pela legislação americana e porque na Europa também começava a ser desenvolvida a utilização da banda do cidadão, é feito, digamos, quem geria as comunicações nessa altura em Portugal eram os correios e telégrafos e telefones, e portanto houve um aviso, um documento tipo decreto, mas enfim, que teve a designação de aviso dos CTTs, que permitiram a utilização da banda de cidadão. E permitiram a utilização da banda de cidadão não à moda americana, que tinha 23 canais, e de toda a Europa, que utilizava simplesmente 23 canais, mas sim já com a possibilidade de utilização de 40 canais. 40 canais em AM. Porquê? Porque eram os rádios que chegavam da China e do Japão, eram rádios já com possibilidade de funcionar em 40 canais. E nessa altura, esse aviso dos CTTs, que legalizou, digamos assim, pela primeira vez, e há sempre uma vez segunda, que legalizou a banda de cidadão em Portugal, foi um aviso de 1978, mais concretamente de 11 de julho, em que possibilitava a utilização de 40 canais AM. Foi considerado nessa altura, foi considerada a legislação mais avançada da Europa para a utilização da banda de cidadão. Em Portugal. Em Portugal. É muito curioso. Chegámos mais tarde do que muitos países da Europa, mas realmente com uma lei mais permissiva, digamos assim. 40 canais AM, puramente. Não se falava nem em FM, nem se falava em bandas laterais, em SSB. E pronto, e começámos a legalizar os nossos equipamentos. Tinham que ser homologados, era passado também uma licença de utilização desse equipamento, e passavam as licenças para equipamentos, nem era para as pessoas, curiosamente. O que era licenciado era o equipamento, e um equipamento devidamente homologado pelos serviços oficiais dos CTTs. Bom, e os anos foram decorrendo nesta utilização. Entretanto, recordo-me perfeitamente do primeiro equipamento que adquiri, já por influência de um primo meu que era macanudo. Nessa altura se utilizava o termo da América do Sul, enfim, macanudo, bom amigo, que era a estação, já falecida, era a estação Niagara com o operador Humberto, pelo Cacém, e foi ele que me induziu realmente na aquisição do equipamento, muito simples, um GE de 40 canais AM, e curiosamente adquiri esse equipamento a um dos grandes vendedores, entre aspas, de equipamentos da banda de cidadão, também ele, retornado então já províncias ultramarinas, nesta altura já não, já havia independência, mas que era o Sr. Pólvora, que curiosamente vivia nas instalações onde tinha funcionado a escola da polícia, da PIDE, em Sete Rios. E lá fui, ele lá vivia numa casinha. Eu conheci esse senhor. Eu conheci o Sr. Pólvora. Pronto, foi o Pólvora que me vendeu realmente o primeiro equipamento. Operava também eu em Agualva Cacém, e fomos fazendo os nossos contactos, cada vez iam surgindo mais macanudos, mas ainda numa forma muito embrionária. Em determinada altura, penso que por influência, para já, digamos, a legalização dos equipamentos saiu da alçada dos CTTs e passou para a alçada da Direção-Geral de Comunicações. Embora penso que o diretor dos serviços CTTs dedicado a este assunto continuou a ser o mesmo, engenheiro Joaquim Patrício. Este nome diz-me muito, e já vamos ver porquê. Efetivamente passou para a Direção-Geral das Comunicações e influenciado, penso eu, influenciado
pela Europa, e especialmente influenciado pela CEPT, começaram a querer criar restrições a esta legislação que era tão avançada. Lembro que na altura a própria Alemanha proibiu a utilização da AM e só autorizava a utilização de FM, porque tinha melhor qualidade, mas menor alcance, e o objetivo era o alcance, era reduzir o alcance, e porque também na Alemanha imperava uma fábrica, enfim, de equipamentos exclusivamente FM e, portanto, havia o lobby do fabricante. Mas era em que ano isso? Nos anos 70 e poucos, 76, 77, já depois do 25 de Abril. Já havia FM há muito tempo. Nós ouvimos que o FM foi introduzido depois, os rádios antigos não tinham. Não, mas aqui nesta altura foi a transição precisamente para a Alemanha. Os nossos continuavam a não ter FM, mas na Alemanha já tinham essa restrição, digamos assim. Acontece, portanto, que em determinada altura consta que a Direção-Geral das Comunicações vai lançar um regulamento mais restritivo que o próprio aviso dos CTTs. Entretanto, já havia alguma organização dos CBIstas. Eu na altura estimava-se, eu ainda utilizei esse número há muito pouco tempo, estimava-se em cerca de 30 mil utilizadores licenciados. 30 mil? 30 mil representava no fundo 30 mil famílias, não é? Portanto que teriam um equipamento licenciado. A grande maioria, como se dizia na altura, em barra móvel, mas cerca de 30 mil licenciados foram digamos, escrutinados nessa altura. E havia já uma certa organização. Começam a surgir, digamos, os clubes da banda de cidadão. Rádio Clube CB, que nasceu ali pela zona de Benfica, e o Clube CB Açoriano são os dois clubes que eu tenho a ideia que tenham sido dos primeiros a terem surgido como organização dos utentes da banda de cidadão. Entretanto, também nós estávamos à beira dos anos 80, também nós andávamos já envolvidos em alguma organização e criámos então aqui na margem sul o Caparica CB. O Caparica CB que, pronto, tinha o apoio das autarquias, especialmente da Câmara de Almada, da Câmara do Seixal, também algum apoio da Câmara de Sesimbra, visto que abrangia a sua ação toda esta área, e começou a dedicar-se fundamentalmente não só à utilização, digamos, com fins de entretenimento, mas também a utilização, foi quase forçado, isso entre aspas, a utilização como meio utilitário de comunicações. Primeiro era uma prova desportiva de estrada que pediam a ajuda das comunicações para garantir a segurança na prova de atletismo, depois era o cicloturismo, etc. E também aqui com os bombeiros voluntários. Entretanto, já tinha sido estabelecido que o canal 9 era o canal de emergências, também não está na origem da banda de cidadão, mas em determinada altura as entidades oficiais entenderam por bem isso e, portanto, havia o canal 9 que estava puramente reservado às situações de emergência. O canal 11, como ainda hoje penso eu, o canal de chamada, portanto eram dois canais em AM reservados para fins específicos. E depois os próprios clubes foram, digamos, assenhoreando-se de um canal para ponto de encontro dos seus associados, e assim foram diversos clubes com canais próprios, embora sempre com a liberdade de quem
quisesse entrar, podia entrar e não havia nenhuma obrigatoriedade a não ser as situações dos canais 9 e 11. Entretanto, eram muitas associações e resolveu formar-se uma federação de associações. Havia já uma primeira tentativa no norte do país e depois surgiu também na sul e ilhas, digamos assim, e também um pouco mais tarde, mas estamos ali à volta dos anos 80 e muito poucos, não? 82, 80, também da zona centro, digamos assim. Mas quando começa a haver a notícia de que a Direção-Geral de Comunicações preparava-se para uma norma restritiva e já com o papão do FM, os utentes da Banda do Cidadão tiveram o bom senso de juntar forças de norte a sul do país e realizámos o primeiro congresso da Banda do Cidadão, que teve lugar na Figueira da Foz. Eu suponho que em 1982, se a memória não me atraiçoa, onde foi posta à consideração, digamos, da representatividade total dos utentes da Banda do Cidadão em Portugal, um projeto de regulamento alternativo ao projeto que pensávamos que viesse a ser apresentado pela Direção-Geral das Comunicações. Dizer também que este pensávamos não era só pensar, havia quase a certeza do que vinha a surgir, porque tínhamos, entretanto, conseguido alguns contactos privilegiados dentro da Direção-Geral das Comunicações. Sempre a informação privilegiada. Sempre a informação. Hoje em dia, passados estes anos todos, não há problema nenhum em confessar este aspecto. O filho do Diretor-Geral das Comunicações, o engenheiro Joaquim Patrício, era igualmente engenheiro Joaquim Patrício e meu colega de trabalho. Portanto, embora, digamos, procurávamos que ele não tivesse grande influência sobre o pai, não tinha de certeza, a verdade é que fomos muito bem aceitos na Direção-Geral das Comunicações, quando, com um dossiê devidamente elaborado e constituído a partir de tudo o que foi dito no primeiro Congresso Nacional da Banda do Cidadão, nos apresentámos na Direção-Geral de Comunicações. E a dizer, olha, a posição dos utentes da Banda do Cidadão em Portugal, pagantes de licença, porque se pagava uma licença na altura, é esta. Um documento perfeitamente consistente, em que cobria todos os aspectos que prevíamos que pudesse vir a interessar à Banda do Cidadão, e foi um documento que foi recebido. A partir daí, durante 2 anos, de 82 a 84, havia reuniões frequentes, não digo semanais, mas muitas vezes eram semanais e muitas vezes diárias, não só com o engenheiro Joaquim Patrício, que era à época diretor-geral das comunicações, como também com os seus assessores técnicos, um também, enfim, residente na margem sul do Tejo. Conjugaram-se ali diversos fatores. Mas então houve boa vontade em receber essa informação? Houve boa vontade em receber essa informação, embora, vamos lá ver, a Direção-Geral das Comunicações estava pressionada a nível mundial, através da União Europeia, a União Mundial das Comunicações, e a nível da Europa, através da CEPT, estava pressionada para apertar realmente. E, portanto, foram 2 anos de grande debate, em que envolvemos também
porque tinha alguma importância. Envolvemos na altura os homens da Direção-Geral da Qualidade. Isto tinha a ver com a qualidade, e em determinada altura este assunto passa para a área europeia. Passa para a área europeia, para um organismo que é a TSI, que no fundo é um grupo de trabalho europeu para as comunicações, onde nesta altura já se movimentava também uma coisa chamada Federação Europeia da Banda do Cidadão, numa tentativa de representar a Europa toda. Em determinada altura há um encontro no Porto, um encontro no Porto em que tivemos a oportunidade de participar, embora os contactos da Federação Europeia fossem na altura feitos com essa coletividade, com essa associação do Porto, a verdade é que por alguma razão houve a proposta de que eu, enfim, o Caparica CB, a Federação de Sul-Ilhas da Banda de Cidadão, representasse Portugal na Federação Europeia. E a partir daí, do 7º Congresso da Federação Europeia, que se realizou em Milão, passámos a ter representação efetiva na Federação Europeia. E, portanto, já trabalhávamos não só, digamos, a nível nacional, tentando conduzir o parecer dos utentes da Banda de Cidadão em Portugal, como também, digamos, integrados numa luta mais ampla da Federação Europeia. Mas e lá fora, o que é que os outros países queriam? Também estavam a exigir alguma coisa, estavam a propor? Existiam países, como por exemplo a Espanha, especialmente a Catalunha, que tinha representação própria também nessa Federação Europeia. A Catalunha e Espanha, França, Itália, Inglaterra, eram países que tinham uma representação forte na Federação Europeia e que defendiam 40 canais SSB. E em determinada altura a nossa defesa até passou para os 120 canais. E depois mais bandas laterais. Já que pediam 40, podiam pedir a mais para negociar depois. Para negociar depois. Contra isto, enfim, contra esta posição, estava a Áustria, que eu me recordo, a Alemanha, que teve sempre, mas a Áustria pactuava ali com a Alemanha neste aspecto. A Polónia, em determinada altura, que também apareceu, mas apareceu mais tarde na Federação Europeia. Portanto, aqueles países do norte da Europa optavam mais pela restrição do que propriamente pelo alargamento que os latinos e a Inglaterra também pretendia. E, portanto, pronto, a luta passou a ser não só aqui dentro, onde realmente conseguimos constituir 3 federações regionais e nunca foi possível, lamentavelmente, encontrar a constituição de uma confederação nacional por divergências, penso que regionais, é muito complicado. Nunca se chegou a constituir legalmente uma confederação nacional, mas constituíram-se legalmente federações regionais. Entretanto, nesta luta, digamos assim, por um regulamento bom, digamos assim, para os utentes, foram dados alguns passos que ajudaram também a este desiderato. Por exemplo, em determinada altura, nestes anos 80, já a caminho dos 90, mas enfim, nesta fase dos 80 e tal, o Caparica CB consegue obter e é
o primeiro, para já o primeiro, na altura, sabia-se que era a primeira associação em todo o mundo, associação dedicada a comunicações da banda do cidadão, a conseguir o estatuto de utilidade pública, atribuído pelo Governo da Nação. E parecendo que não, com pareceres, enfim, pronto, que era obrigatório das câmaras onde trabalhava mais, Almada, Seixal, Sesimbra, mas também do Serviço Nacional de Proteção Civil, com quem havia uma excelente relação na altura. E, portanto, conseguiu-se esse estatuto e, parecendo que não, foi mais uma pedra, digamos, a nosso favor para podermos levar para a frente esta luta. Era um reconhecimento de que havia valor naquilo que se estava a fazer. Exatamente. Do valor ainda falaremos mais tarde, mas pois, porque há muita coisa a dizer-se realmente sobre o valor da banda de cidadão, mas esse é o reconhecimento, sem dúvida. Reconhecimento que, inclusivamente, através de contactos estabelecidos pelo Campino CB, que era uma outra associação da zona ribatejana, foi feito um contacto também com o Dr. Mário Soares, por exemplo, que também aceitou de bom grado apoiar a banda de cidadão. Portanto, houve assim uma série de gente envolvida que nos deu força, mais força para continuarmos. E vamos para a luta realmente na União Europeia já, então. Mas, entretanto, as pessoas continuavam a falar nos 40 canais AM. AM e SSB. Já com a história do SSB. E já com o SSB, embora... Porquê? Porque realmente a lei era omissa. E como era omissa, não havia muito por onde... Quer dizer, não obrigava a ser AM. Legalizava o AM, mas não dizia nada a respeito nem do FM, nem das bandas laterais. E, portanto, aí já se utilizava plenamente as bandas laterais. Até porque havia, há coisas curiosas, havia um certo acordo com a Direção-Geral das Comunicações deste status quo, sim, porque estava tudo em discussão, e era uma discussão muito interessante, muito enriquecedora, para eles também. Mas que estava a demorar muito tempo, mesmo assim. 2 anos. 2 anos ou mais até. 2 anos ou mais. Deu tempo, inclusive, a que este assunto saísse da Direção-Geral das Comunicações e passasse para, hoje é a APCOM, não é? Não, hoje em dia chama-se Anacom. Anacom, mas antes teve outros nomes. Exato. Antes foi ICP, antes acho que foi DSR. Instituto das Comunicações de Portugal. Enfim, teve vários nomes. Pois, e DSR também era a direção dos serviços radioelétricos, mas depois passou para uma entidade anterior à Anacom, mas que também tinha outra designação, e com quem ainda continuámos a discussão. E, finalmente, sai um regulamento da banda do cidadão. E, posteriormente, sai em que os equipamentos continuaram a ser legalizados, com AM, SSB, com FM, se fosse caso disso, equipamentos de FM. Implicava realmente que os equipamentos previamente a serem vendidos fossem aprovados pela entidade oficial e, posteriormente, então, até o próprio licenciamento foi anulado, como hoje em dia decorre. Acontece também que, por exemplo, no decorrer deste espaço de tempo, houve uma determinada altura que houve ordem para a direção dos serviços de radiocomunicações para intensificar a escuta à banda do cidadão. Isto porquê? Porque realmente, pronto, a banda de cidadão começou a ter uma utilização de grande utilidade e uma utilização perniciosa, como sempre acontece nestes meios de comunicação de todos, de livre acesso ou de fácil acesso. E realmente a direção dos serviços de radiocomunicações teve nessa altura a hombridade, digamos assim, de alertar a Federação dos Solilhas da Banda de Cidadão
de permitir inclusive diversas visitas aos serviços de radiocomunicações onde era feita a radioescuta, de mostrarem os sistemas de escuta, portanto foi-nos proporcionado todo o aspecto técnico que envolvia essas escutas. E depois, a seguir, competia realmente às associações, perante os seus associados, pugnar para que fosse feita uma atualização correta. Portanto, e aqui temos digamos, a legalização da banda cidadã. Na altura, recordo-me que, ainda em termos da União Europeia, se envolveu o Dr. Santana Lopes, que pertencia à Comissão Europeia e com quem tivemos várias reuniões para ele ir defender na Comissão Europeia a posição de Portugal, neste caso concreto, e a posição da Federação Europeia. Pronto, foi feito um trabalho, julgo que muito interessante, em que realmente o que foi legalizado pela União Europeia foi tudo aquilo que os utentes da banda de cidadão pretendiam na altura, cientes de que competia às entidades, digamos, associativas, pugnar pela boa utilização da banda de cidadão. Ou seja, por um lado, pediu-se a legalização, fizeram-se propostas e negociaram-se, mas havia o compromisso das associações zelarem pelo bom funcionamento daquilo que tinham pedido. Claro, e isso foi muito bom para as associações. Aliás, julgo que nenhuma associação se negou a fazer isso, fazia o seu trabalho junto dos associados. Depois havia, enfim, utilizações deficientes, mas resultantes dos não associados, mas enfim, aí competia às entidades fiscalizadoras e atuarem e pugnarem para que fosse tudo posto na ordem. Mas foram anos, de muito trabalho nesta vertente de organização, que realmente teve este aspecto muito positivo. Foi o grande envolvimento de todos os CBIstas, todos os macanudos que na altura se interessavam pela banda de cidadão. E se não fosse o empenho de muitos CBIstas, obviamente, é que se calhar não tinham chegado tão cedo a essa legislação, as coisas não estavam tão bem estabelecidas. Bom, hoje se calhar o CB era igual, porque entretanto deu uma volta toda para a Europa, mas naquele tempo teriam sofrido muito mais e não se tinham feito imensas coisas que se fizeram. Portanto, lá está o empenho das pessoas, mais tarde ou mais cedo é o que permite obter os resultados. É verdade. Pronto, e hoje então temos a agradecer, entre outras pessoas, obviamente, mas ao Sr. Vítor Reis. Sim, sozinho não era nada. Efetivamente, quer no Caparica CB, quer a nível nacional, houve uma equipa de gente extraordinária, inclusivamente, já agora referir a importância também que teve os Açores, com o CB açoriano, e a Ilha da Madeira, com o Clube CB de Santa Cruz, e com o AIR, que eram os amigos íntimos da Rádio do Funchal, porque também eles, nas suas regiões, e numa outra oportunidade falaremos com certeza do interesse que teve especialmente nos Açores, mas que nas suas regiões, junto das entidades oficiais, também pugnaram por este reconhecimento. Aliás, fomos diversas vezes, na sequência do primeiro Congresso Nacional da Banda de Cidadão, diversas vezes aos Açores, precisamente para defender todo este envolvimento. É isso, macanudos. Cabe-nos a nós agora puxar pela Banda do Cidadão e levá-la a bom porto. Fazer dela aquilo que em tempos também já foi feito. E há uma situação interessante que vão ver noutros vídeos, é que houve imensos macanudos que tiveram 15 ou 20 anos sem ligar os seus rádios e de repente parece que todos estão a voltar. Portanto, cabe-nos a nós fazer alguma coisa. Vítor Reis, meu grande 7351, como se diz aqui na Banda de Cidadão. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.